O golpista Paulo Figueiredo voltou aos holofotes nesta semana ao participar do podcast Inteligência Limitada, ao lado do comparsa Eduardo Bolsonaro. Defendeu a anistia ampla, geral e restrita. Atacou Alexandre de Moraes, se declarou perseguido por suas posições políticas, louvou os Estados Unidos, lacrou à vontade. Não respondeu sobre sua prisão em Miami por corrupção. Faltou lembrar porque o sujeito está na mira da justiça brasileira, ninguém tocou no assunto. Ex-comentarista da Jovem Pan, Figueiredo usou o programa Os Pingos nos Is em 2022 para divulgar nomes de generais do alto comando do Exército que resistiam às pressões do bolsonarismo. Está arrolado no núcleo 4 da trama golpista. A Polícia Federal afirma que a exposição foi deliberada e coordenada com outros membros do grupo, incluindo o general Braga Neto e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. O objetivo era constranger publicamente os oficiais legalistas e fomentar dissidência dentro das Forças Armadas por meio da desinformação e de campanhas nas redes. Em suas declarações na Jovem Pan, feitas dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo afirmou ter apurado quem seriam os 3 generais contrários ao plano golpista: Richard Fernandes Nunes, Tomás Ribeiro Paiva e Valéry Stumpf Trindade. Ele alegou estar cumprindo um Dever cívico. ao expor esses militares, no momento de tensão institucional no país. A PF concluiu que o episódio integrava uma ofensiva articulada com base em fake news para desestabilizar o alto comando do Exército e facilitar a ruptura institucional. Há diversas provas, colhidas no celular de Cid, mostrando a atuação desse pulha. Em 28 de novembro, Figueiredo disse que 3 dos 14 que tem se colocado de forma aberta na articulação contra uma ação mais direta, mais contundente das Forças Armadas. o general Richard foi definido pelo sujeito como dono de Posições mais ideológicas que são muito à esquerda para o padrão do Exército Brasileiro. Já o general Paiva, atacado por ter sido ajudante de ordens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por 6 anos, foi descrito como O que mais entende de política, de articulação e etc. o general Stumpf foi dado como Amigo de infância, de José Levi Melo do Amaral Júnior. muito bem relacionado com o STF. O secretário executivo do Alexandre de Moraes tem um brother dentro do alto comando do Exército. Será que é por isso que o Alexandre toma as suas decisões com tanta tranquilidade, sabendo que não vai ter reação? Indagou Scrock no programa que pressionava os militares a chegarem a um consenso a favor de Bolsonaro. O nome de Figueiredo também aparece ligado a uma carta redigida por coronéis alinhados ao golpe e enviada a ele para ser lida no ar. No podcast Inteligência Limitada, Figueiredo, especialmente loquaz, pôde defender a liberdade de expressão e toda a pataquada sobre as sanções dos Estados Unidos ao Brasil numa boa. Deu listas de jornalistas perseguidos, a receita de como atender a chantagem do governo Trump, lacrou e mandou recados. Entre outras coisas, alegou que o general Tomás Paiva tem encontros frequentes com Alexandre de Moraes, sem ser questionado. É assombroso que ninguém tenha lembrado do passado recente desse sujeito. Não é um detalhe, ele foi preso em Miami depois de um golpe financeiro. A hipótese mais plausível é de que isso foi acertado pela produção para não se tocar no assunto. Figura-chave na ofensiva internacional contra Moraes, o neto do último general ditador no Brasil foi sócio de Donald Trump no projeto Rio de Janeiro Hotel, lançado em 2013. O empreendimento nunca saiu do papel e acabou envolvido em corrupção envolvendo fundos de pensão. Figueiredo era diretor executivo do projeto, e em 2019, foi preso em Miami após seu nome constar na lista de procurados da Interpol. Ele foi acusado de envolvimento em um esquema de propina ligado ao BRB, Banco Regional de Brasília. Após 17 dias detido, cumpriu 2 anos de medidas cautelares. Ele conta que a relação com os Trump começou por meio de Ivanka, em Palm Beach, e rendeu conversas diretas com o chefão. Figueiredo diz que o caso do hotel preparou para os embates atuais com as instituições brasileiras. Outro empreendimento vinculado ao grupo Trump também fracassou no mesmo período, o Trump Towers Rio, um ambicioso projeto de torres comerciais no centro da cidade, que nunca chegou a ser iniciado. 10 anos após esse fiasco, Paulo Figueiredo reaparece como protagonista de uma conspiração internacional que eleva a tensão entre instituições brasileiras e os Estados Unidos. Além de lavar dinheiro, ele lava biografia. Agora, veja alguns trechos do podcast Inteligência Limitada em que Paulo Figueiredo faz acusações sem baseamento e admite ter conspirado contra o Brasil. Alexandre de Moraes é ditador, na sua opinião, sem ter força. Vocês usam muito o argumento, Eduardo, de que não era possível dar um golpe no Brasil sem as Forças Armadas. Vocês falam muito isso. E, no entanto, você diz que o Brasil é uma ditadura porque o ministro do STF, que não tem sequer controle das Forças Armadas, vocês dizem que é uma pré-condição... Claro que ele tem controle das Forças Armadas. Ah, ele tem... Tá bom. Então me explica como que o Alexandre de Moraes tem o controle das Forças Armadas. Eu noticiei isso na Jovem Pan em 2022.
General Tomás foi indicado pelo Alexandre de Moraes. Eu disse em 2022, na Jovem Pan, no ar, que ele seria o comandante do Exército. Depois o Lula nomeou ali faz de conta o general Arruda, que ficou 15 dias, 20 dias talvez, como comandante do Exército, e depois foi o general Tomás. Você sabia que o general Tomás, Diogo, tem reuniões regulares com o Alexandre de Moraes, inclusive na casa dele? Aí eu me pergunto, por que diabos o comandante do Exército vai se reunir na casa de um ministro da Suprema Corte? Então eu estou te dizendo, ele tem sim as Forças Armadas. Ele tem o comandante das Forças Armadas e a garantia, através do Chilling Effect, que a tropa vai ficar quietinha no lugar dele. Quantos generais 4 estrelas já foram presos até agora? Quantos oficiais respeitadíssimos dentro do Exército não foram presos até agora para que ele pudesse fazer um verdadeiro expurgo dos patriotas dentro das Forças Armadas? Uma das coisas que é urgente e que vai ser feita assim a partir de 2027 é a retomada do orgulho das nossas Forças Armadas e do patriotismo dentro da força. E patriotismo não é isso que eles estão dizendo, tolerância, não sei o que, não. Patriotismo é o cumprimento do dever constitucional deles, que é a defesa da pátria, que é a verdadeira soberania. Então, sim, Moraes controla as Forças Armadas do Brasil. Essa é a verdade nua e crua e triste. Eduardo concorda, Eduardo, que Moraes controla as Forças Armadas? Totalmente. Totalmente. Antes da gente entrar no Tarcísio, só para responder a sua pergunta do Lula também, rapidinho, o Lula pode ajudar muito nesse processo. Ele não é o principal responsável, mas ele pode ajudar muito nesse processo. Como é que ele pode ajudar? Parar de fazer cagada. Se ele parar de dar declaração dizendo que vai taxar a empresa americana, se ele parar de dar declaração dizendo que vai taxar dividendo, parar de tentar retaliar para brigar contra a maior potência do mundo, parar de querer atacar as big tech como forma de retaliação, isso já vai ajudar muito. A outra coisa que ele poderia fazer, muito claramente, muito diretamente, era se posicionar em favor da anistia. Porque tenho certeza que se ele se posicionasse em favor da anistia, o Congresso teria muito mais facilidade de passar um projeto de lei, que é o primeiro passo, não é condição suficiente, mas é condição necessária para que o Brasil entre na mesa de negociação. Resposta curtinha, vai para o Tarcísio aí. Quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós demos a nossa opinião, que é o que nós podemos dar. Nós podemos apresentar fatos e dar a nossa opinião. Nós não determinamos qual era a opinião sobre tarifas. Faça. Na nossa opinião, esta medida não era a melhor medida a ser aplicada nesse momento. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura. Taxativamente, a gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas como o Paulo bem falou, né, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Né? Então... Não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso, mas o Trump decide o que ele quer, Demolito. Entendi. O Trump é presidente dos Estados Unidos, ele está lá e decide o que ele quer.